O exercício 13. Na associação a seguir, a intensidade da corrente I, que passa pelo resistor de 14 ohms, é 3 amperes. O amperímetro A e o voltímetro V, ambos ideais, assinalam respectivamente. Então, vamos lá, tem que encontrar os valores marcados pelo amperímetro e voltímetro, né? Então, iniciando lá, né? No resistor de 14 ohms passa uma corrente de 3 amperes, que eu vou chamar de corrente total. Quando chega no ponto ali, a corrente se divide, né? Vou chamar de I2 e I3, ok? I2, né? Ela vai passar pelo amperímetro A. Então lá no amperímetro eu tenho alguns dados lá, né? I2 eu não sei o valor, né? É o que eu estou procurando, mas eu sei que a corrente I2 ela passa pelo resistor de 6 ohms, ok? E a tensão nesse resistor de 6 ohms eu não conheço, que eu chamei de U2. Tá? Então a gente tem que determinar isso para conseguir determinar I2. E no voltímetro ali na parte de baixo eu tenho o quê? Bom, eu sei que o I3 eu tenho que descobrir, né? Se eu quero descobrir a tensão, eu tenho que saber o I também, né? Para aplicar o RUI. Eu sei o quê? Que esses três resistores estão em série, lembrando que o voltímetro ele não interfere no sistema, né? Apesar de estar ligado lá. E eu quero a tensão nesse resistor aí de 7 ohms, ok? Essa tensão que eu vou chamar de U3. Tudo bem? Então, o exercício ele consiste basicamente em duas partes. Né? A primeira, achar resistência equivalente, e depois achar a minha tensão total. Por que isso? Porque eu tenho uma corrente total, né, que é a soma de I2 mais I3. Dessa corrente total, né, para eu descobrir alguma coisa, eu tenho que saber a minha tensão total. Né? Então, eu tenho que descobrir a minha tensão total. Só que para descobrir a minha tensão total, eu tenho que descobrir antes de tudo, a resistência equivalente desse circuito. Então, a primeira parte é encontrar a resistência equivalente disso aí tudo. Tá? Reduzir esse negócio aí a uma coisa simples. Então, para encontrar, vamos lá. Vamos começar essa redução. Né? Eu vou começar ali pelo paralelo de 8. Né? Tenho dois resistores em paralelo de mesmo valor, basta dividir o número 8 aí, né? O valor 8 por 2. Então, a resistência equivalente desses dois é 4 ohms. Certo? Então, já pegando esse 4 ohms e fazendo ele em série aí, ó, com esse resistor de 6 ohms, eu vou ter aí um resistor, uma resistência equivalente em cima, aí na ramificação de cima, de 6 mais 4, que é 10 ohms. Tá? E aí a parte de baixo, que está em série. Né? Se eu somar lá a parte de baixo toda, que está em série, eu vou ter o 3 mais 7 mais 10. Né? Então, a resistência equivalente aí, somando 3 mais 7 mais 10, vai dar 20 ohms. Então, agora eu tenho um circuitinho lá, um pouquinho mais simples. Né? Então, ele sai lá, a corrente sai, passa pelo resistor de 14 ohms, bifurca, passa por um em cima aí que vai valer 10 ohms e o de baixo vale 20 ohms. Tá? Então, eu tenho aí, o de cima vale 10 e o de baixo 20 ohms. Então, eu dei uma simplificadinha. Então, agora vamos lá, achar a resistência equivalente, né, do paralelo aí, né? Entre o 10 e o 20 ohms. Então, para achar a resistência equivalente, ou você faz produto pela soma, ou você faz 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre 10 mais 1 sobre 20. Né? Acha o MMC, que é 20, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Dá 2 mais 1. Então, 1 sobre REC vai ser 3 sobre 20. Tá? Então, a resistência equivalente vai ser 20 sobre 3. Ok? Guarda aí esse valor, não precisa dividir não, deixa em fração mesmo. Bom, então agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho o paralelo ali que deu 20 sobre 3, eu vou juntar com o 14. Como eles estão em série, basta somar. Né? Então eu vou ter lá ó, um resistorzinho de 14 ohms e o outro resistor de 20 sobre 3 ohms. Tá? Série é só somar. Né? Então a resistência equivalente vai ser 14 mais 20 sobre 3. Né? Tem que tirar o MMC, né? Então vai ficar 3 aí, 3 vezes 14 vai me dar 42, tá? Mais
20. Então, a resistência equivalente aí desse circuito vai ser 62 por 3. Ok? Então, achei reduzir esse circuito a uma resistência só. Tá? A partir disso, eu posso achar a tensão total. Né? Como? Aplicando o RUI. Eu tenho a resistência total, tenho o I total, né, que ele deu no início. É só aplicar o RUI. Okay? Então, vai lá. Resistência equivalente é o U total sobre o I total. Tá? A resistência equivalente é 62 por 3. O U total é o que eu estou procurando. O I total vale 3, né? Que ele deu lá no enunciado. A primeira corrente que passa lá pelo resistor de 14 ohms. Resolvendo isso aí, né? Eu posso simplificar, né, na verdade. Fica 62 terços vezes 3. Corta os 3. Então, a tensão total vai ser 62 volts, ok? Primeira parte do exercício é isso. Tá? Agora vamos para a segunda. Bom, então a segunda parte, né? Então, primeiramente, vamos entender esse desenho. Eu achei a tensão total na primeira parte, né? Que vale 62 volts. Eu fiz uma divisão aí, né? Entre tensão 1, que seria a tensão desse resistor de 14 ohms, tensão 2, que seria a tensão da associação em paralelo aí, toda ela, né? Entre esses pontos vermelhos. E a tensão 3, que seria a tensão só no resistor de 7 ohms, ok? Que é o que a gente quer procurar depois. O I total eu já sabia, né? O I total era o I2 mais o I3. E o U total é o U1 mais o U2, que é o U do 14 ohms aí, mais o U de toda essa associação que está aí em paralelo. Então, olhando para o outro circuitinho desenhado, né? O que eu fiz? Eu vou usar esse circuito simplificado, ok? Então, o I2 ali, se você perceber, ele passa pelo resistor de 6, de 8 e de 8. Só que eu simplifiquei ele inteiro. Então, estou usando a resistência equivalente disso, que eu achei lá em cima. Né? Eu achei na primeira parte, que vale 10 ohms. A parte de baixo eu deixei do jeito que estava. Tá? Então, 3 resistores, um de 3, um de 7 e um de 10. E aí eu quero procurar pelo valor aí de I3 para achar a intensidade lá do voltímetro. Tá? Então, primeira coisa, vamos descobrir o 2. Como que eu faço para descobrir o 2? Né? Antes de descobrir o 2, eu posso descobrir o U1. Por que o U1? O U1 eu conheço a resistência e conheço a corrente, que é a corrente total, né? Que passa pelo resistor de 14 ohms. Então, pegando aquele trechinho lá, para achar o U1, eu vou fazer o quê? Multiplico 14 por 3, né? Que é o valor da corrente total. Então, o 1 vai dar 42 volts. Então, só nesse resistor vai uma quantidade de 42 volts de tensão. Tá? Para achar o 2, né, eu sei que a tensão total é a soma do 1 mais o 2, ok? Então, o 2 vai ser o quê? 62 menos 42. Então, o 2 vai dar 20 volts. Esse 20 volts ele é para toda essa associação aqui em paralelo, né? Para esse de 10 ohms e para o de 3, de 7 e o de 10 ohms, ok? A partir disso, né, só arrumar aqui, organizar melhor. A partir disso eu posso descobrir o I2, né? Lei de Ohm, para quem? Para esse resistor ali de 10 ohms, né? Então fica R igual a U sobre I, 2, né? O 2 sobre I2. Então fica 10 igual, o 2 vale 20, né? Que eu acabei de encontrar, sobre I2. Ok? Então o I2 vale 20 por 10 e 2 vale 2 amperes. Tá? 2 amperes. Então tá aí, encontrei a corrente que passa pelo amperímetro, I2 passa pelo amperímetro. Então uma parte do exercício já está resolvida. Tá? Então vamos lá, agora vamos achar o I3. Como que eu acho o I3? Bom, eu sei que o I total vale 3, que o I2 vale 2. Quanto que sobra ali? Eu sei que o I2 mais o I3 tem que dar o total, né? Então sobra 1, né? Que seria o total menos o I2,
Seria 3 menos 2, que dá 1. Ok? Então, só colocando lá para melhorar aí a visualização da coisa. Né? Então, agora eu tenho o quê? Eu tenho a corrente que passa pelo resistor de 7 ohms. Né? Olha lá. Eu tenho um resistor de 7 ohms ali e tenho a corrente que passa por ele. Então, eu posso aplicar o quê? Lei de Ohm para esse resistor. Ok? Então, vamos lá. Para achar agora o U3. Né? Então, vai lá. R igual a U3 sobre I3. Né? O R vale 7. O U3 é o que eu estou procurando. Né? Dividido por I3, que vale 1. Então, o U3 vai ser 7 vezes 1, que dá 7 volts. Ok? Então, tá aí o resultado final aí do meu problema. Né? Então, achei o I2 que vale 2 amperes e o U3 que vale 7. E aí o resultado é o item B.